Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso experimento número 5 do nosso curso de Laboratório de Física Geral 2. Hoje a gente vai reproduzir o experimento de cordas vibrantes. Bom, nesse experimento nós vamos gerar ondas estacionárias em uma corda. Então, a gente vai usar como gerador, né, de vibração um alto-falante. Então, a gente vai controlar a frequência de vibração e a gente vai verificar que as oscilações, né, as ondas estacionárias, elas acontecem para certos valores de frequência, que a gente chama, né, de harmônicos. Perfeito? Além disso, a gente vai também alterar a tensão nessa corda, nesse fio que a gente vai produzir as ondas. E a gente vai verificar que conforme a gente muda essa tensão, a gente também altera a velocidade de oscilação, né, desculpa, a velocidade de propagação dessa onda, mudando também a condição de ressonância, ok? Então vamos lá. Bom, então nós vamos gerar ondas numa corda. Quando essa corda, a onda, ela vibra, ela vai encontrar uma extremidade. Se essa extremidade estiver né, livre, como é esse primeiro caso, a gente vai perceber que a onda, ela vai ter liberdade para se movimentar. Ou seja, a onda incidente e a onda refletida vai ter o mesmo formato. No entanto, como é o que vai acontecer com o nosso experimento, nós vamos ter que a extremidade é fixa. Então, a gente vai produzir lá no alto-falante, a gente vai usar um alto-falante para produzir essa vibração. Quando a onda ela incidir na extremidade fixa, a gente percebe que vai acontecer, né, a inversão de fase do pulso, né, ou a inversão de fase da onda. Então, a gente tem, né, quando nós temos a extremidade fixa, desculpa, a extremidade fixa, a gente tem a inversão de fase da onda refletida em relação à onda incidente, perfeito? Então, vamos pensar que nessa corda, né, ao mesmo tempo que eu tenho a produção da onda aqui no meu, deixa eu colocar aqui, como que vai ser, para vocês entenderem. Então, aqui a gente vai ter o alto-falante, numa das extremidades, produzindo a vibração, então a onda vai percorrer, viajar ao longo do fio. Quando ele encontrar, né, a extremidade que vai ser fixa, a gente vai ter uma onda refletida aqui. Então, nós vamos ter tanto a onda incidente quanto a onda refletida atingindo, né, passando ali pela corda. Ou seja, a corda em resposta, ela vai se movimentar conforme aqui, que a gente chama de interferência, né? Então, ela vai sofrer interferência da onda refletida com a onda incidente. Nós podemos gerar, né, então, uma, uma sobreposição, né, construtiva, né, interferência construtiva e destrutiva. Por que a gente fala onda estacionária, tá? Então, percebam que a posição, né, dos ventres, né, e dos nós não muda ao longo do tempo. Obviamente, a gente vai ter que ela vai sofrer alteração ao longo do tempo, mas a posição dos nós e dos ventres não muda. Então, quando a gente pega aqui duas ondas progressivas, né? O que são ondas progressivas? São aquelas que viajam ao longo da corda. Então, a onda incidente é uma onda progressiva, a onda refletida é uma onda progressiva que tem a mesma frequência, mesmo comprimento de onda e mesma amplitude da onda incidente, só que ela viaja no sentido oposto. Quando a gente faz a soma, né, a interferência dessas duas ondas, a gente chega nessa equação aqui, tá? Então, essa é a equação da onda da onda estacionária. Então, a gente percebe que tem um fator aqui que vai ser o fator de amplitude, que depende somente, ó, então a amplitude da onda depende somente do x, perfeito? Então, ela depende do x, então o máximo do valor, que é a amplitude, ó, cada posição de x vai ter um valor máximo de amplitude, que vai ser dado por esse termo aqui. Só que essa amplitude, ela vai ser modulada com o tempo. Então, ao longo do tempo, a amplitude nessa posição pode assumir esse valor máximo, pode assumir zero, pode assumir esse valor máximo negativo, e assim por diante. Oscila dentro desse limite aqui estabelecido pelo fator de amplitude.
Mas o que que a gente percebe? Que vai ter pontos ao longo da nossa corda, né, ao longo aqui do X, que a amplitude vai ser sempre zero para o resto da vida, né? Então, a gente tem que a amplitude é sempre zero nesses pontos, que eu vou chamar de nós, e a gente tem que a amplitude máxima sempre vai ser esse ponto, nesse ponto, nesse ponto, isso independente do tempo, né? Então, a gente percebe, né, que para as ondas estacionárias, a posição dos nós e a posição dos ventres fica fixa ao longo do tempo. Obviamente, a gente pode ter, né, a gente vai verificar essa alteração aqui da amplitude, né, variando no tempo, mas o seu valor máximo não muda, sua posição também não muda. Por isso que a gente chama de onda estacionária, ok? Então, uma vez que eu pego essa equação aqui, que é da minha onda estacionária, e verifico, né, que eu tenho essa condição dos nós, onde a amplitude vai ser sempre zero, então nessas posições aqui, a amplitude sempre zero. Ou seja, independente do tempo que eu observe, aqui vai ser sempre zero. Então, se é sempre zero, significa que o seno aqui vai também ser zero. Para o seno ser zero, a gente tem certas condições para o seno ser zero. Ou seja, o seno ele vai ser zero quando ele for, né, de um argumento, o seu argumento for um número inteiro de π. Então, a gente amarra essa condição. Amarrando essa condição, onde K se chama, né? A gente chama de número da onda, que é 2π sobre o comprimento de onda, substituo aqui, então, 2π sobre o comprimento de onda, jogo 2 para cá, desculpa, o 2π para cima, né? O lambda, né? Que é o comprimento de onda para baixo, a gente corta π com π e tem essa relação aqui, né? Essa condição do x. Então, o x ele vai ser, né, a gente percebe, né, que as distâncias, né, as posições dos nós de números semi-inteiros de comprimento de onda. Então, o primeiro nó vai ser meio comprimento de onda, o segundo nó, um comprimento de onda, o terceiro nó, 3 meios comprimentos de onda, e assim por diante, ok? Então, a gente consegue determinar esse formato da onda, né, e quantos nós ela tem. Bom, além disso, a ressonância, né, desculpa, as ondas estacionárias, elas acontecem somente quando atinge a condição de ressonância. Então, a gente vai ter frequências onde a interferência da onda incidente, da onda refletida, não vai gerar nada. Mas quando eu acertar uma certa frequência do meu sistema, para certas frequências determinadas, a gente acerta essa condição, né, da onda refletida e onda incidente e onda refletida, de tal maneira que a sobreposição fica amplificada. Essa condição é chamada de condição de ressonância, tá? Então, existem certos valores de frequência de vibração que eu atinjo essa configuração aqui, tá? Então, a gente pode ter essa configuração sendo alterada para diferentes formatos. Então, eu posso ter, para uma certa frequência, eu consigo ter a condição de ressonância formando aqui duas barriguinhas. Eu posso ter a condição de ressonância formando aqui 3 barriguinhas. Eu posso ir mudando a minha frequência para atingir novamente a ressonância, formando 3, aqui nesse caso, 4 barriguinhas. Esses formatos aqui a gente chama de harmônicos, tá? Então, os harmônicos são justamente as condições de ressonâncias possíveis, né, que um sistema pode ter. Então, dado um sistema com, né, nesse caso, uma corda de comprimento L, né, eu vou poder, então, colocar frequências para atingir essas ressonâncias. Então, a primeira frequência, né, onde eu tenho uma barriguinha, eu chamo, então, de primeiro harmônico. Se tiver 2 barriguinhas, eu chamo de segundo harmônico. 3 barriguinhas, terceiro harmônico, e assim por diante, ok? Então, qual que é a frequência que isso acontece? Opa! Deixa eu alterar aqui no harmônico, depois eu volto. Então, as frequências, né, na qual o harmônico ele é estabelecido, ele depende, então, das propriedades desse sistema. Então, como a gente tem uma corda aqui de comprimento L, vai depender dessa corda. Só que a corda é um oscilador, né? Uma corda que oscila é um oscilador que depende
tanto da velocidade de propagação dessa corda. E a velocidade de propagação da onda nessa corda depende da tensão aplicada na corda, então, quão esticada está essa corda, e depende também da densidade linear da corda. O que é densidade linear? Ou também chamada de massa específica, é a massa da corda por unidade de comprimento. Então, se eu tiver uma corda mais pesada, ou uma corda mais fininha, mais levinha, obviamente a velocidade de propagação vai mudar e, consequentemente, a frequência onde eu atinjo esses harmônicos muda também, ok? Então, os harmônicos, eles vão surgir, né, para certos valores, né, para certos tamanhos aqui da corda, e também depende diretamente dessa velocidade de propagação. Então, se eu alterar minha corda, numa corda mais fininha para uma corda mais grossa, eu altero essas frequências. Então, quem aqui, né, eu coloquei como início da aula, né, aqui as cordas de um violão, de uma guitarra, que é um instrumento com 6 cordas, né? Então, a gente sabe que são cordas de densidades lineares ou massas específicas diferentes, né? Então, a gente já percebe aqui que cada uma delas vai ter, né, uma frequência de oscilação diferente, tá? Bom, então, nosso experimento a gente vai reproduzir. Vai ser uma adaptação do experimento de Meld, né, onde a gente vai ter como fator, né, o que vai produzir as nossas vibrações, um alto-falante. Então, esse alto-falante, eu conheço a frequência de oscilação. Então, eu vou alterando a frequência de oscilação e vou observando o meu padrão. Conforme a gente tem a frequência, né, tem aquele padrão primeiro harmônico, segundo harmônico, a gente vai anotar essas frequências, ok? E a gente vai também controlar a tensão nessa corda usando a massa, tá? Então, aqui a gente vai ter uma distância conhecida, que eu vou chamar de Lzão, mas eu vou deixar um pouco mais de fio aqui para amarrar uma massa. Uma vez que eu amarro uma massa suspensa aqui, essa massa vai produzir uma força-peso nessa corda, que vai produzir uma tensão, né? Uma tração, ou também posso chamar aqui de tensão da corda. Então, eu consigo controlar essa tensão, ou seja, esse tal aqui vai ser justamente a força-peso gerado posso falar? Pela massa suspensa, ok? Então, vai ser conhecido também essa quantidade aqui. Então, vai ser conhecido também o tamanho do fio, então, o tamanho da minha corda, onde vai acontecer a vibração, que é desse ponto a esse ponto, e para determinar a densidade linear aqui dessa corda, eu posso simplesmente pegar uma balança, medir a massa e dividir pelo comprimento do fio, né? E eu tenho, então, o valor da minha densidade aqui, ou massa específica da corda, ok? Bom, aqui é uma foto, né, de como a gente faz esse experimento lá no laboratório. Então, aqui eu tenho o meu gerador, né, aqui, ó, o sistema, né, onde eu tenho o alto-falante ligado com o amplificador, ligado aqui com o gerador de funções que vai gerar a minha frequência. Então, ele vai ampliar, opa, sumiu aqui, e vai, então, ó, tá preso com o fio. Então, vai gerar a vibração aqui no fio. E o meu fio, ele tem as extremidades, né, fixas. Aqui a gente fala assim, professora, mas não tá fixo porque nesse ponto aqui a corda continua. Só que o que acontece, né? Para esse caso, a corda ela não está livre para se movimentar. Então, apesar de ter um restinho de corda depois, né, que é onde a gente vai pendurar a nossa massa, a onda, quando ela encontra esse ponto aqui do sistema, ela não está livre para se movimentar. Então, a onda encontra uma extremidade fixa, ok? Bom, então vamos para o nosso vídeo aqui para vocês entenderem como que a gente faz, como que foi feito. Deixa eu fazer uma pausa. Então, aqui, ó, para calcular a densidade do fio, né, a massa específica, a gente pegou um fio exatamente de 1 metro, né, ou 100 centímetros, pegou esse fio, uma amostra desse fio, e levou para a balança,
né, e medimos aqui uma massa de 0,25 gramas, tá? Então, pegando essa massa, dividindo pelo comprimento, a gente tem, então, uma densidade linear, né, de 0,25 gramas por metro. Então, com isso, a gente calculou essa grandeza densidade aqui, ou massa específica do fio. Seguindo. Então, vai mudando a frequência até aparecer a ressonância. Então, a condição de ressonância é quando a gente tem essa barriguinha, nesse caso, é o primeiro harmônico, mais evidente, né? Ó, aumentou um pouquinho mais, já saiu da condição de ressonância. A gente vai buscar a condição de ressonância para o segundo harmônico. E, ó, então, agora a gente tem condição de ressonância ali para o segundo harmônico, em torno ali, ó, de 33, 34. Vamos ver se aumenta um pouquinho. Opa, 35 mil, não, 35 Hz, tá em Hertz aqui, não tá em kHz. Aumentando um pouquinho mais, já saiu da condição de ressonância. Vamos agora buscar a frequência para o terceiro harmônico. O terceiro harmônico ali em torno de 47 Hz, 48, 49, 50, 51, 52. Já saiu, são 57, já saiu da condição de ressonância. Vamos buscar agora o quarto harmônico. É muito legal, né? Muito bonito esse padrão das frequências. Quinto harmônico. A gente tem aqui, ó, uma, duas, opa, três. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos o quinto harmônico. Vamos usar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco barriguinhas. Então, a gente encerra o experimento no quinto harmônico, ok? E a tabela aqui de resultados. Então, esse experimento ele foi conduzido, né, 5 vezes, né, essa tomada, né, que a gente viu uma vez só, foi para uma massa pendurada, suspensa, e ele foi repetido para outro valor de massa, para uma outra massa, para uma terceira massa, para massas, né, cada vez maiores, ok? Então, para uma massa 1 de 51 gramas, 75, 93, 113, 127 gramas, ok? Bom, com isso, então, a gente encerra a nossa aula e vocês têm, então, os dados, né, e a explicação para resolver a atividade número 5, ok? Bom, vejo vocês, então, na próxima aula. Bons estudos e até a breve.